Olá pessoal, tudo tranquilo? Estamos aí para a gravação do nosso último conteúdo do nosso primeiro semestre. Achou que ia acabar, né? Último conteúdo do nosso primeiro semestre. Né? Temos o outro semestre ainda na sequência aí, né? Quero parabenizar a quem chegou até aqui. Show de bola, vocês são os caras, né? Então vamos gravar esse conteúdo aí da nossa aula e já avisar que na próxima semana teremos a nossa atividade avaliativa final, né? Mas não se preocupe, que nós vamos fazer umas revisões aí e vai dar tudo certinho que nem tem dado até agora, tá ok? Então vamos partir direto para a nossa análise do nosso PowerPoint aí e até o finalzinho da nossa aula. Até mais! Hoje o nosso assunto, diversidade cultural brasileira. Como nós já vimos semana passada, falamos sobre a diversidade cultural do mundo. Agora vamos falar sobre o nosso Brasil, né? Nosso Brasil aqui, ó, dividido em regiões. Cada uma dessas regiões possui uma diversidade cultural extremamente diferente, né? Nós podemos dizer que nós temos 5 regiões e nós temos 5 Brasis, né? Digamos assim, dentro do nosso Brasil, né? Aqui temos algumas fotinhos que eu coloquei aqui, algumas imagens, né? De diferentes da nossa cultura aqui do Sul, né? Colocamos aqui ao fundo o início, uma imagem da época da escravidão brasileira, né? Da escravidão dos afrodescendentes. Isso também já nos deu uma grande base para a cultura, para a nossa cultura, né? E vamos adiante então a partir disso. Qual a leitura que você faz desse mapa? Né? A princípio já comecei falando que nós temos 5 regiões, né? Cada uma delas com a sua diversidade cultural. O pessoal aqui do número 5 aqui da região sul é extremamente diferente do pessoal lá, culturalmente falando, claro, do pessoal lá da região nordeste, que por sua vez é diferente dessa região aqui, que por sua vez é diferente da região do Amazonas, né? Nós aqui falamos um português misturado, nós aqui no sul, né? Falamos um português misturado com um espanhol, porque justamente a nossa colonização aqui foi assim. O pessoal aqui de Rio de Janeiro, São Paulo, principalmente Rio de Janeiro, fala com aquele chiado típico dos portugueses, porque a corte do nosso império era lá no Rio de Janeiro. Então nós temos o pessoal lá do norte tem aquele sotaque, caso vocês não saibam, aquele sotaque lá do norte, ele é daquele jeito porque o norte foi invadido, o nordeste foi invadido pela França num determinado momento histórico. E como eu digo sempre, os fatos históricos modificam tudo, né? Modifica o espaço geográfico e o que acontece dentro dele, né? Temos aqui algumas imagens, né? Nós podemos definir somente olhando assim, ó, região sul, né? Pessoal da Bahia, olhamos aqui e já definimos. Mato Grosso, né? Criação de gado. Temos no sul também, né? Mas esse tipo de gado aqui, o Nelore, esse gado branco aqui, é típico da região aqui do Mato Grosso do Sul, né? O que chama a sua atenção? A grande diversidade, né? Isso é uma coisa óbvia. A visão que temos é heterogênea ou homogênea? É uma visão heterogênea, lembrando sempre que hétero é diferente, né? Então é uma região diferente. O nosso Brasil recheado de regiões diferentes e, portanto, de culturas diferentes, né? Identifique o povo ou a região com base nas expressões culturais. A gente sabe, né, brincando já, que esse cara aqui só pode ser na Bahia, né?
Tá deitadinho numa rede ali, descansando, né? Como nós não temos um Havaí aqui, então esse cara aqui só pode ser na Bahia. Ou podemos dizer que ele é no Rio de Janeiro. Ah, podemos dizer sim, em alguma prainha do Rio de Janeiro, né? A julgar pela cor dele, sei lá. Mas não é aqui no nosso Rio Grande do Sul, na nossa região sul, né? Quando o vaqueiro, típico vaqueiro nordestino, com as suas roupas de couro, seu chapéu de couro, até o cavalo ali, para quê? Para que isso? Para que esse tipo de roupa de couro? Para que ele possa entrar na caatinga, né? No bioma caatinga que nós estudamos no primeiro ano, para que ele possa entrar naquele bioma ali atrás do seu gado sem se machucar. Né? É por isso dessas roupas. Então a gente olha ali tipicamente o vaqueiro nordestino. Já sabemos, né? Mais imagens da nossa cultura. O nosso frevo aqui, lá da região norte, nordeste. Esse rio aqui, é o Amazonas. Então tem vários tipos de culturas diferentes dentro do nosso próprio país. Nós somos um país multifacetado, multicultural. Nós somos os caras, né, meu? Nós somos os caras. Então aqui um textinho aqui pensando melhor, né? Para sobreviver o ser humano precisa satisfazer necessidades. Necessidades biológicas, comer, dormir, né? Entre outras. O modo como satisfaz essas necessidades varia conforme os hábitos do grupo, ou seja, de acordo com a sua cultura. A cultura do local em que ele vive é que vai determinar como ele vai comer, como ele vai dormir, como ele vai ter praticar a sua religião, como ele vai vestir-se, como ele vai trabalhar, enfim, a cultura, a tradição cultural do local em que ele vive, que automaticamente é a tradição cultural do seu povo, né? A variação na forma de fazer as coisas é uma das diferenças entre seres humanos e animais. Animais sempre da mesma forma, sempre da mesma forma. Seres humanos não, podem fazer de várias formas diferentes, né? Aqui fazem de uma forma diferente, ali fazem de outra forma, a mesma coisa. Cada grupo cria uma lógica para explicar os fenômenos. Isso é o que se determina sistema cultural. Práticas de outros sistemas culturais tendem a ser vistas como absurdas. Nossa, os caras, vou dar só um exemplo para vocês. Nossa, os caras lá na China comem cachorro, meu. Comem escorpião, comem tudo que é bicho, tudo que é inseto. Ui, que nojo. Já ouviram essa frase? Pois é. Práticas de outros sistemas culturais tendem a ser vistas como absurdas. Nossa, isso é um absurdo. Nós, um ocidental, analisando como os orientais vivem, chamam as práticas de absurdas. Não só na questão culinária, como na questão de roupas, na questão total da vida, né? Mas são de fato a expressão da diversidade humana. Muito cuidado com isso, porque ao tornarmos uma prática cultural absurda, nós estamos tendendo a ser preconceituosos, né? Tendendo a ser misóginos, ok? Então, muito cuidado com isso. Dentro de um sistema cultural, cada indivíduo participa da vida cultural de maneira diferenciada, de acordo com a geração, o gênero, classe, status, religião, ou seja, cada geração, alguns fazem modificações na cultura, na tradição, outros não, né? Seguem um pouco da tradição, mas acrescentam um pouco de tecnologia. O homem segue de um jeito, a mulher segue de outro, né? A classe média, classe baixa, classe alta, né? Então cada classe usa e utiliza da cultura e pratica sua cultura de uma forma diferente, em visto
do poder aquisitivo que possui, né, do dinheiro que possui. A religião, a própria religião é praticada dentro do mesmo sistema de formas diferentes por quem tem mais dinheiro, por quem tem menos dinheiro, mas em si, né, a religião em si é a mesma, né? Então isso é o nosso sistema cultural. Resistência cultural. Aqui no nosso Brasil nós temos, por exemplo, vamos dar só um exemplo aqui, o candomblé. O candomblé é a mistura das religiões afro que vieram aqui para o Brasil com a religião católica, religião que existia na época. Aliás, a única religião permitida na época da escravidão, né? Então, os escravos deram o seu jeitinho de fundir uma religião com a outra e poder praticar a sua religião, né? Então, o candomblé, a partir disso, nasceu, por exemplo, a Umbanda, uma religião tipicamente brasileira. Aqui nós temos os quilombos, né? Refúgios, é uma pequena aula de história aqui, refúgios que os negros que conseguiam fugir das fazendas dos seus senhores criavam no meio da mata e nos locais mais difíceis de acesso possível, onde só eles, os negros, conseguiam acessar e aqueles brancos que os auxiliavam, né? Então, resistência cultural, algo que sempre existiu no nosso país, né? O Estado e a diversidade cultural. Vamos ver um outro ponto agora. Até o momento vimos que toda e qualquer sociedade se expressa e se identifica mediante sua cultura. Tranquilo? Vamos ler novamente isso aqui, porque isso aqui é importante. Pode ser que o professor cobre, né? Até o momento, vimos que toda e qualquer sociedade se expressa e se identifica mediante sua cultura. Não há sociedade que não se identifique através da sua cultura. Olhamos determinada cultura e já definimos que é da sociedade tal. Como nós fizemos ali. Olhamos o mapa, né? Olhamos aquelas imagens e definimos que aquelas imagens ali eram da região sul, ou da região centro-oeste, ou da região nordeste do nosso país. Desde a Constituição, olha que importante, gente, desde a Constituição Federal de 1988, que é a nossa Constituição regente, né, criada em 1988, é dever do Estado garantir as mais variadas formas de expressão cultural, ou seja, é dever deste quem? Do Estado, né? Quando falamos em Estado, falamos em poder do governo, né? Então é dever do governo zelar pela diversidade cultural, garantindo a todos o direito à liberdade de expressão. Então, gente, praticar a religião que você quer, andar vestido da forma que você quer, desde que não afete ninguém, isso faz parte da sua liberdade de expressão, ok? Muito importante isso, desde que não ofenda nem afete ninguém. Algumas indagações. O Estado, o governo, né, o poder em exercício, está cumprindo o seu papel social? Não vou responder essas questões, tá? Só estou perguntando. Quero que vocês pensem a respeito, né? Raciocinem. Vamos raciocinar, né? Como com certeza o professor Beto de Filosofia pede para vocês, e o professor Cid de História também pede, né? Vamos raciocinar, gente. Não vamos somente aceitar as coisas que nos são colocadas. Vamos raciocinar sobre os assuntos. Na sua cidade, a diversidade cultural é respeitada? Na sua cidade, a diversidade cultural é respeitada? Vivemos em uma sociedade de inclusão sociocultural? Na sua cidade existem políticas públicas para garantir a diversidade cultural?
Existem políticas públicas. O que são isso? O seu prefeito, né, ele cria situações para que as diversas religiões, para que as diversas tradições musicais, elas possam ser praticadas na sua cidade, no seu estado, né? Vamos aumentar no seu país, né? Isso aqui acontece? Fatos a se pensar. E na escola, gente? Na nossa escola. Atualmente, na nossa escola, nós estamos presos ao computador. Mas não é assim, nós sabemos que não é assim, né? Como você se comporta diante da diversidade cultural existente na sua escola? Existem várias etnias dentro da nossa escola? Existem. E nós respeitamos elas? Ou não? Vamos nos questionar a respeito. Existem projetos na sua escola sobre diversidade cultural? Esse ano nós teríamos vários, né, mas não conseguimos realizar. Mas vamos realizar, com certeza, né? Sobre diversidade. Quais as formas de expressão cultural presentes na sua escola? Pense nisso, vamos pensar, né? Estamos, como podemos perceber, o assunto de hoje ele é muito mais filosófico, né? Por que filosófico? Porque essa questão filosófica, a maneira como nós entendemos essas questões filosóficas é a maneira que vai fazer com que nós aceitemos ou não, é a maneira que vai fazer com que nós agimos. A forma vai definir a forma que nós vamos agir em sociedade. E essa ação em sociedade pode modificar o espaço geográfico, ou pode não modificá-lo. Diversidade cultural, reconhecimento, respeito e diálogo. O tripé, vamos chamar isso aqui de tripé, são 3, né? 1, 2, 3. Né? Reconhecimento, respeito e diálogo. Sem essas 3 palavrinhas aqui, sem esse tripé de raciocínio, de ações, né, de atitudes, nós não podemos ter diversidade cultural em lugar nenhum. Temos que reconhecer, temos que respeitar e temos que dialogar com esse pessoal, com todas as formas de cultura. Por exemplo, aqui, né, qual a leitura que você faz dessa imagem? Obviamente aqui podemos definir, não sabemos exatamente o que é, mas podemos definir que alguém não está respeitando outro alguém. Não sabemos se são os jovens que estão jogando aí, ou se é o pessoal que está do outro lado, mas alguém não está respeitando outro alguém, com certeza. A ideia, uma religião, um grupo político, bom, isso não vem ao caso aqui, mas nós temos a nítida certeza disso. O respeito está sendo danificado aqui. O respeito está sendo... Não há respeito, né? O que você acrescenta ou muda nas definições abaixo? Vamos vê-las. Pode ver. Mais indagações, mais raciocínios. Reconhecimento. Reconhecimento é a atitude de valorizar o outro como ser diferente, como um ser diferente, né? Como um ser humano diferente, né? Isso é o reconhecimento. Respeito. Atitude de reconhecer o outro como um ser de direitos, como um ser humano de direitos. Então isso seria o respeito. Eu sei que o meu amigo, que a minha amiga, que o meu vizinho, que a minha vizinha, ele tem direitos, né? E eu tenho que respeitar esses direitos, né? O meu direito termina quando começa o direito do meu próximo, né? Do meu amigo, da minha amiga, do meu vizinho, do meu professor, da minha professora, né? Então, isso é respeito, ok? Diálogo, atitude de encontrar e reencontrar o outro. Dialogar, vamos dialogar sobre os assuntos, né? Olha só que interessante, por essas 3, reconhecimento, respeito e diálogo. Esse tripé aqui, essas 3 coisinhas, essas 3 palavrinhas são a causa
de todas as guerras que modificaram a humanidade, que modificaram o espaço geográfico, a falta delas, quer dizer, né? A falta de reconhecimento, a falta de respeito, a falta de diálogo, isso aqui só leva o mundo à confusão, só leva as regiões do nosso país à confusão, as nossas cidades. Então, olha só como é importante nós analisarmos geograficamente. Muita coisa está acontecendo no mundo agora pela falta disso aqui, desses três. Vamos tocar só naquela questão da migração. Para começar, os caras já estão fugindo do seu país porque dentro dele não há respeito. Não há um reconhecimento, não há respeito, não há diálogo. No país que eles chegam, há alguns países, graças a Deus, o nosso Brasil não é assim, né? Nosso Brasil é um país que recebe a todos, né? Mas há alguns países por aí, como vocês sabem, que não tem essas três coisas com relação aos seus imigrantes, né? Nem querem que eles apareçam por lá, né? Não há principalmente diálogo. Qual a leitura que você faz dessa outra imagem aqui? Uma sala de aula, pelo jeito aqui que a gente está vendo ali escrito na parede ali, né? Uma sala de aula daquelas bem carentes, né? Mas parece ser uma sala de aula. Uma sala de aula com bastante diversidade. Olha aí. Há um tempo atrás, salas de aulas não eram assim. Se nós analisarmos a nossa sala de aula, pensem na nossa sala de aula quando ela estava presencial. Nós temos diversidades dentro da nossa sala de aula? Temos, eu me lembro. Tem umas salas aí que eu dava aula que existem bastante diversidade. Diversidade cultural, diversidade religiosa, né? Diversidade de gênero. Existe muita diversidade. Ela é respeitada, bom, pelo menos por onde eu passava, por onde eu dava aula, quando estavam comigo, eram respeitados, né? E o pessoal era amigo, né? Não havia nenhum problema de diversidade cultural. Brasil, um país heterogêneo. Lembrando que heterogêneo é diferente, né? O que temos aqui? Composto por 26 estados e mais o Distrito Federal, o Brasil não é um país homogêneo, ou seja, não é um país totalmente igual, né? Como, por exemplo, a gente pode citar aí a Alemanha, a Inglaterra, a França, onde existe praticamente apenas uma cultura. O nosso Brasil não. Em um país tão extenso e com alto índice de imigração, fica impossível manter as mesmas características por todo o seu território. Essa é a razão. Por que existe uma grande diferença cultural no Brasil? Por causa desta questão aqui. País extenso e com alto índice de imigração para cá. Nós temos várias culturas que vieram para cá, né? Aqui na região sul mesmo, já citei várias vezes, italianos, alemães, nós temos também japoneses aqui na nossa região. Aqui, por exemplo, nós temos japoneses. Aqui nessa região, ela foi, como eu estou sempre citando, franceses invadiram essa região aqui, né? Então nós temos aqui a região onde se manteve basicamente a cultura indígena, aqui nessa região, aqui, nessa e nessa. Então nós temos uma diversidade cultural enorme, né? Aqui no sul nós temos a divisão entre portugueses e espanhóis também, aqui. Em um espaço que vivem e circulam muitas pessoas diariamente de diferentes lugares do mundo, a cultura acaba por se transformar dia após dia. Lentamente, essa cultura vai se misturando, né? É o que acontece com o nosso país. A formação da população brasileira. Outro ponto. A população brasileira é o resultado de uma grande mistura de culturas e características físicas de diferentes partes do mundo. São índios, portugueses, africanos, árabes, italianos, espanhóis, alemães, japoneses, e muitos outros povos que ajudaram a formar a população brasileira. Porém, dentre todos esses povos, pode-se destacar 3 nações, que foram
fundamentais na origem do povo brasileiro. Quem são esses caras? Os indígenas, os portugueses e os africanos. Então, esses três aqui, indígenas, portugueses e africanos, são os caras que deram origem à nossa etnia, digamos assim, brasileira, né? Nós somos um povo formado por outros povos, né? Durante vários anos, os costumes, as línguas, crenças e formas diferentes de viver desses três povos foram se misturando e formando a base da cultura brasileira. Por exemplo, nós temos a capoeira hoje em dia. E de onde é que ela veio? Veio dos nossos amigos, irmãos lá da África, né? As caças, né? Quem gosta de caçar ainda aí, de onde é que veio isso? Veio da cultura indígena, né? Os nossos jantares aí, a luz de vela, a nossa mesa, né? Essa situação aqui que a gente vive diariamente, né? De onde é que veio isso? Veio dos europeus, né? Então nós temos aqui três situações, só três para citar, né? Mas existem muitas outras, né? Então, os portugueses chegaram no Brasil há mais de 500 anos, e em 500 anos dá para fazer muita transformação, né? Porém, quando aqui chegaram, encontraram centenas de moradores em um espaço que até então não era conhecido pelo restante do mundo. O Brasil, como mais tarde veio a ser chamado, o nome do Brasil, os índios chamavam o Brasil de Pindorama. Olha só o nome. O nome da nossa terra mesmo, do nosso país, é Pindorama, terra das palmeiras. Era assim que os povos que aqui moravam chamavam o Brasil. Mais tarde, os portugueses começaram a chamar o Brasil de Brasil por causa da quantidade de pau-brasil. Essa história você já conhece, né? Mas aqui dominavam os povos tupis, podemos dizer assim, na grande maioria, né? Milhões. Né? Os tupis habitavam a costa brasileira, portanto, onde os portugueses chegaram, desde o sul do atual estado de São Paulo até o Ceará. Os antepassados desses povos indígenas já habitavam o Brasil bem antes da chegada dos portugueses, isso é um fato. Então, essa cultura misturou-se com a cultura portuguesa, europeia. Esse outro lado que eu vou deixar para vocês lerem, né, no nosso PowerPoint que eu sempre envio para vocês, né, essa cultura, ao nosso vocabulário está cheio de palavras de origem tupi: jacaré, arara, tatu, ipê, jacarandá, pamonha, mandioca, cajuzeiro, são algumas delas, né? Existem inúmeras cidades brasileiras também que são Jacarepaguá, um exemplo, né, que veio aqui à mente, né? Várias cidades são principalmente daquela região ali, região centro e centro-oeste, né? Além da língua, os portugueses também trouxeram instrumentos feitos de ferro, como machados, espadas, facões, armas de fogos, enfim, nada disso havia aqui. Com a chegada dos negros trazidos pelos portugueses, o Brasil incorporou mais características na sua cultura, aonde entrou o nosso candomblé, por exemplo, né? A música também foi modificada, né? Foi incorporada, digamos assim. Na música brasileira são utilizados vários instrumentos de origem africana, de origem europeia e de origem indígena, né? Tudo foi misturado, né? E não só essas situações, como também as etnias foram misturadas, né? Que nós temos os brancos, os índios, os brancos, né, europeus, né? Os índios e os negros, né? A fusão, surgiram outras situações. Por exemplo, a fusão dos europeus com os índios eram os mamelucos. Dos europeus com os negros eram os mulatos. Dos negros com os índios eram os cafusos. Então, além dessas três principais etnias aqui, surgiram outras etnias derivadas dessas três, né?
Esse é o nosso Brasil, gente. A miscigenação da população brasileira. Essa mistura de povos que forma a população brasileira é denominada miscigenação. Então, o que é uma miscigenação? Uma mistura de povos, também chamada, né, de mestiçagem. Olha aqui, nós temos 3 brasileiros aqui e podemos ver que cada brasileiro possui a sua etnia dominante. Olha só, esse rapaz aqui, nós poderíamos muito bem dizer que ele é europeu, né? Essa aqui, muito bem, que ela é africana. E essa que ela é uma índia pura, né? Mas provavelmente nenhum dos 3 é puros, né? Porém, nesse processo de miscigenação, não ocorreu de forma equilibrada em todas as partes do Brasil. No Nordeste, por exemplo, havia um maior número de escravos por causa dos engenhos e canaviais, então a relação entre negros e brancos foi maior que em outras partes do país, uma coisa muito lógica, né? Onde havia mais índios, a mistura entre índios e brancos foi maior. Com uma formação tão diversificada, a cultura brasileira é bastante rica e ampla. Somos, na verdade, a combinação de artes, religiões, culinárias, costumes e de modos de vida de comunicação bastante diversificados, totalmente diferentes, né? Por isso que o nosso Brasil é tão rico, rico culturalmente, né? E rico era para ser um país rico, né, gente? Mas a gente sabe por que não é. Mas vamos falando de cultura aqui. Um outro problema enfrentado por alguns povos do Brasil é a preservação da sua cultura. A gente sabe que principalmente a cultura indígena, está desaparecendo do país. Por quê? Porque os indígenas estão desaparecendo do país, né? Muitos índios buscam formas de manter sua cultura e maneiras de viver, preservando sua identidade cultural para ser ensinada às futuras gerações. Muitos são os fatores que fizeram e ainda fazem as tribos indígenas desaparecerem. Nem vamos entrar nesse detalhe aqui, porque senão nós não vamos terminar essa nossa videoaula hoje, né? A partir do século XIX, o Brasil passou a receber povos imigrantes, vindos principalmente da Europa, que são o caso desse pessoalzinho aqui, ó. Alemães, italianos, libaneses, japoneses, poloneses, ucranianos, sírios, coreanos, né? Por exemplo, trouxeram com eles suas culturas para o Brasil. Suas culturas, né? Onde entram sua forma de viver, sua música, sua religião, e deram mais uma misturada no nosso povo brasileiro, né? Nas áreas do Sul e Sudeste, são as que mais receberam imigrantes. No sul chegaram alemães e poloneses, e no interior do estado de São Paulo, destacou-se com os italianos e japoneses, né? Por isso que nós temos aquele sotaque paulista diferente lá, né? A cultura africana, por exemplo, está muito presente na cidade de Salvador e na Bahia. A cidade tem uma das maiores populações de origem africana do mundo, não do nosso país, do mundo. Ok? A cidade de São Paulo é formada por pessoas de várias origens, né? Maior número de culturas. Dentre esses povos merecem destaque os italianos e os japoneses. A colônia japonesa se concentra principalmente no bairro da Liberdade, né? Vários pessoal já que foi lá para São Paulo, né? Ou que tem conhecimento já ouviu falar no bairro da Liberdade, né? Enfim, gente, a nossa cultura é vasta. O país é lindo, o nosso país é fantástico, né? E com certeza um dia será um dos países, uma grande potência mundial, né? A cidade brasileira de Curitiba é considerada a capital nacional da colônia polonesa. Por isso, esses prédios aqui, olha só, a gente olha isso aqui, a gente se sente na Europa, né? Os poloneses são localizados principalmente em bairros como Pilarzinho, Santa Cândida e Orleans. Orleans, já ouviram falar em Orleans lá na Europa? Já as cidades de Blumenau, Santa Catarina, Gramado e no Rio Grande do Sul abrigam povos de origem alemã. Poderia citar aqui também São Leopoldo, Novo Hamburgo, né, Caxias do Sul,
Não, Caxias é italiano, desculpa, perdão. Tem mais os italianos ainda na jogada. Isso pode ser percebido em festas típicas que acontecem nas cidades, nas construções ou na preservação de a língua de alguns povoados. Tem alguns povoados, por exemplo, em Caxias, que eu vou citar, né, os italianos, onde eles falam realmente o italiano entre si, né? A chegada de tantos povos no Brasil, trazendo inúmeras riquezas culturais, formaram o povo brasileiro. Nós somos uma etnia formada de outras etnias, né? O nosso país foi modificado por etnias que para cá vieram viver, né? Podemos nos considerar uma nação privilegiada culturalmente, né? A nação mais diversa do mundo. Somos nós, gente. Então, o conteúdo era esse. Como vocês podem ver, foi a continuação da nossa aula anterior, que falava da diversidade cultural do mundo, e hoje nós falamos um pouco, né, da diversidade cultural brasileira. Então, é o mesmo conteúdo, só que deixei para falar do Brasil nessa aula. E esse é o nosso último conteúdo, ok? Vou deixar, como sempre, lá uns exercícios. Esses exercícios já servirão de revisão também, como sempre, né? Deixarei o nosso PowerPoint. Creio que acabei de me lembrar que existe um vídeo sobre a diversidade cultural no Brasil, né? Vou deixar ele lá também, junto com a videoaula. E é isso aí, gente. Aguardo vocês na próxima aula para a nossa atividade de avaliação final, ok? Grande abraço. Qualquer coisa é só chamar, vocês sabem, né? Só dá um grito. Abraço.